Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlos Roberto Silva do Doenças Silenciosas. Hoje nós temos o prazer de abordar uma especialidade que ainda não abordamos, que é a neurologia. E para tanto, nós convidamos a doutora Ana para discutir conosco esses aspectos de leigo aí sobre doenças silenciosas na especialidade dela. Por favor, se apresente, doutora Ana, das ordens. Olá, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. Meu nome é Ana Lúcia, sou neurocirurgiã, chefe do Departamento de Neurocirurgia Oncológica do Hospital Servidor Público Estadual e do Hospital do Mandaqui. E nós vamos discutir um pouquinho sobre as doenças neurológicas que aparecem de forma silenciosa nas pessoas, na população normal. Tudo bem. Qual é a doença silenciosa que mais mata ou deixa graves sequelas em sua especialidade? Sem dúvida, é o acidente vascular cerebral, né? Que tem alta prevalência na população e deixa sequelas importantes que podem ser definitivas ou não e que mudam todo a vida do indivíduo que é submetido a ela, né? Que acaba sofrendo esse tipo de acidente. Qual o índice de recuperação total após um AVC e por quê? Então, o AVC, ele tem 2 tipos, né, a gente tem um AVC chamado isquêmico, que é aquele que é produzido por entupimento de uma artéria, normalmente por uma placa de aterosclerose, uma pressão alta que liberou um trombo e que entupiu o vaso, e aí falta vaso no cérebro e a gente vai ter uma isquemia desse cérebro, uma perda neuronal, morte desse tecido, parecido com o infarto agudo do miocárdio. A gente tem um acidente vascular hemorrágico, que é de outra etiologia, que pode ser só por hipertensão arterial, então o paciente tem uma crise hipertensiva e causa um sangramento de alguns pequenos vasos no cérebro, que são mais propícios a isso, ou às vezes um rompimento de um aneurisma, que aí é uma dilatação de uma artéria, que a gente nasce com isso normalmente e que estoura por um problema qualquer e dá um sangramento. E aí as sequelas, elas vão ser definidas por local onde esse acidente vascular ocorreu, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Você pode ter sequelas que são as mais comuns, são as motoras, né, a perda da capacidade funcional de um lado do corpo, alteração de fala, alteração da compreensão, alteração de campo visual, alteração de memória. Tudo isso vai depender do local onde ocorreu esse derrame, esse AVC. Quais as sequelas mais comuns deixadas e por quê? Então, novamente, as sequelas mais comuns são realmente aquelas mais perspectivas, são as motoras, principalmente, e alterações de fala. As outras são menos comuns, né? Alteração visual, é um AVC mais caprichoso, que pega mais a parte hospital, alteração de comportamento, mas é principalmente a sequela motora, principalmente a fala, a capacidade de compreender o que se fala e de responder o que se fala, que a gente chama de afasia, que são os AVCs extremamente graves normalmente, porque isso muda muito a vida da pessoa. Como se faz para prevenir um AVC, um derrame? Algum medicamento, algum suplemento? Não, a gente, para prevenir tanto o AVC isquêmico quanto o hemorrágico, a gente tem que fazer a cartilha básica de manter uma saúde boa. Então você tem que diminuir um pouco o seu estresse, para diminuir o cortisol, que é aquele hormônio que a gente fica quando tem frente a alguma emergência. A gente tem que fazer atividade física, a gente tem que ter uma alimentação saudável, regular, com calma. A gente precisa cuidar da nossa saúde mental, a gente precisa cuidar das nossas doenças de base, que também são silenciosas, como diabetes, a hipertensão arterial. Essas doenças têm que ser tratadas. Se você fizer direitinho as suas coisas, diminui bastante a chance de você ter um tipo de AVC, né? Mas pode ocorrer? Pode, lógico. A gente não tem a fator genético, tem um aneurisma pode ocorrer, você mesmo fazendo tudo, você não tem como prevenir. Mas se você fizer a sua lição de casa, a sua chance diminui bastante. O fator genético é muito decisivo aí? O fator genético é mais ou menos, é mais para os aneurismos, quando tem, por exemplo, várias pessoas na família que têm aneurisma, aí você tem realmente o fator genético que propicia a produção desse aneurisma. Mas para a doença isquêmica, não. O que a gente sabe que pessoas que têm histórico na família de arteriosclerose, lembra? De arteriosclerose, que são as placas de gordura, o colesterol alto, isso geralmente tem uma parte genética importante. Colesterol alto, mesmo às vezes a pessoa fazendo tudo o que faz, se alimentar bem, não come fritura, faz atividade física e mesmo assim tem um colesterol triglicéridos alterado. Isso aí a gente sabe que é genético, hoje em dia é uma história familiar.